Em junho de 2024, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein completou 69 anos. Como parte das comemorações, demos o pontapé inicial na celebração dos 70 anos. Um marco importante de uma história bonita, de ser contada e relevante para ser projetada. É sobre esse passado e esse futuro que falaremos no nosso videocast, 70 anos e contando. Todo mês, recebemos alguns dos protagonistas dessa instituição, que há 7 décadas vem transformando a saúde e salvando vidas. É um resgate e um registro da nossa memória. Eu sou Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Fui presidente do Einstein entre 2001 e 2016. E agora estou aqui para ser o âncora destas conversas. Bem-vindo a 70 anos e contando. O episódio de hoje é sobre governança e liderança. Se vale a pena ser feito, tem que ser bem feito, né? Tem vários marcos que eu acho que são bonitos, mas eu gosto mais da história toda, né? Da construção de várias plataformas que se juntam e se sinergizam e que nos colocam numa posição diferente das outras organizações, né? O Einstein hoje não seria o Einstein se não tivesse essa forte presença no SUS. O que faz o diretor-geral de um hospital? E mais, o que faz o CEO do melhor hospital da América Latina e um dos melhores do mundo? Uma organização grandiosa como Einstein pede uma estrutura de governança corporativa sólida, com um nível excelente de qualidade e segurança para os seus pacientes. E não para nisso. Pesquisa, ensino, inovação e o compromisso com o Sistema Único de Saúde. Como o Einstein chegou aos seus pilares estratégicos e como eles se conectam. No segundo episódio, eu tenho a satisfação de receber o nosso diretor-geral, o fundamental Henrique Neves, que, entre outros assuntos, vai nos falar sobre os desafios de gestão, a visão estratégica que faz a diferença da nossa história e o que projetamos para o futuro. Bem-vindo, meu querido Henrique Neves. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com você hoje. Antes de começar, uma rápida apresentação. O Henrique é advogado com formação em administração e tem um currículo extenso na área corporativa. Ele atua no Brasil, no exterior, em diferentes setores da economia. Já ocupou vários cargos de liderança e há 18 anos é o nosso CEO, pioneiro em solidificar uma governança corporativa dentro do Einstein. Então é isso. Vamos para um papo revelador sobre o passado, presente e futuro desse hospital, entre desafios e várias superações. Este é os 70 anos e contando. E o tema de hoje é a visão estratégica por trás do Hospital Israelita Albert Einstein. Henrique, eu lembro do princípio e eu diria que a nossa atuação ela foi fundamental para a construção de uma governança corporativa robusta. O primeiro papel era contratar um CEO com experiência. Você que vinha de governanças já estruturadas, formadas por grupo de pessoas bastante experientes. Como foi você e para você iniciar algo dessa natureza comigo, que também era bastante jovem e com uma experiência também ainda em fase de amadurecimento e com um grupo de médicos? Conta um pouquinho disso para a gente. Então, Cláudio, eu tinha um passado de diversas organizações estrangeiras, de governança muito bem definida, de organizações em que eu montei a governança e organizações complexas, e participei também de empresas que estavam na sua fase final de existência, com uma governança já ineficaz, né? E chegaram a Einstein, tinha um começar, né, de poder ajudar a construir essa instituição, né? O Einstein tinha uma visão clara, havia um projeto de governança muito bem definido e havia pessoas que tinham um profundo conhecimento de governança, haviam de outras organizações, né? Então esse diálogo não foi difícil, né? Era mais a capacidade de a gente desenvolver o que hoje se chama de ritos, né?
dos processos pelos quais os temas relevantes da sociedade eram discutidos, né? E eu acho que foi muito enriquecedor, para mim, pelo menos, né, de poder participar da construção dos ritos e dessas decisões, né? Então, eu acho que não tive nenhum choque e acho que eu também cresci nesse sentido, né, de poder começar uma organização bem-sucedida quanto Einstein, né? Então, acho que houve imediatamente uma convergência de interesses e de alinhamento e de poder construir as coisas da forma como nós, a governança e eu, achávamos que era importante. Um aspecto que é interessante, você lembra que eu sempre brinquei muito com você, né? Que você ia ter que trabalhar muito e eu ia sair na fotografia. Lógico, não era tão simples assim. Mas, evidentemente, que nós tivemos que interagir muito, né? No sentido de construir algo que era diferente. No meu caso, abrir mão de determinadas ações objetivas de comando, né? Para assumir outras funções. Como é que você pode traduzir esta construção naquele momento até chegar no momento atual? Cláudio, eu acho que você exerceu dois papéis fundamentais, né? Um foi efetivamente o contínuo alinhamento da governança com a execução, né? Que não é um processo trivial, né? É frequente ao longo dessas discussões que haja divergências e, em alguns casos, até irredutibilidade, né? E ser capaz de manter essa harmonia em situações de que podem haver vencedores e vencidos, né? E construir posições comuns, você fez muito bem, né? Nós tomamos decisões assim de grande impacto, de longo prazo, como, por exemplo, a construção do Centro de Ensino e Pesquisa, que não era um consenso dentro da organização, né? E você conseguiu defender esse projeto e levá-lo até a sua execução. Então, eu acho que teve sempre da sua parte uma capacidade de harmonizar posições, né? E de fazer com que as decisões fossem as melhores para a sociedade, né? O segundo ponto é que você sempre foi um provocador, né? Ou seja, você trazia a ideia, por exemplo, da melhoria da pesquisa dentro da organização, o papel que o ensino poderia ter, a sua conexão com o sistema público desde o início, com os programas de transplante e de atenção primária em São Paulo, e que se reproduzem, né, ao longo de todos os investimentos que a gente fez nessa área, né? Então, na área de inovação, por exemplo, eu me lembro você chegando dos Estados Unidos, sempre temos que nos preocupar e tratar desse assunto dentro da organização. Você teve essa capacidade de enxergar o valor de determinadas coisas que talvez não fossem tão óbvias naquele momento, mas que certamente estavam muito à frente do seu tempo, né? É interessante, porque você me faz resgatar e realmente eu acho que nós montamos uma dupla para aquele momento que foi muito boa, né? Onde existia muitas vezes até uma troca de papéis. Eu recorri a você muitas vezes para conselhos, escutei você e nós nunca, embora tivéssemos uma hierarquia dentro da estrutura, nós nunca tratamos dela dentro do nosso relacionamento, que eu acho que é fundamental, inclusive para quem nos escuta e quem nos assiste, né? Porque para nós, a gente tem que tentar construir times que possam trabalhar. Mas eu me lembro de um fato muito específico, que foi um momento, numa das nossas primeiras viagens, que você citava o fato de você ser da origem do mundo do petróleo. E que ali, qualquer erro poderia representar uma verdadeira catástrofe. E você questionava como dentro de um hospital a gente não pode trabalhar com determinadas taxas zero de inconformidade. Henrique, como é que você lida na luta pelo impossível? Cláudio, assim, o zero é aspiracional, não é? É o que resume, na verdade, uma posição de que a organização um dia poderá fazer tudo de uma forma perfeita, não é? Eu acho que, assim como em outras coisas, acho que a comunidade judaica tem muito disso, né, da busca pela excelência. Ao estabelecer esse objetivo, se diz que, na verdade, ele será permanente. Mesmo que você atinja o zero, você tem que permanecer no zero, né? E eu acho que a gente procurou fazer isso no Einstein, né? É um trabalho complexo, porque o ambiente é muito mais difícil e desafiador do que em organizações de petróleo, em que é um número limitado de pessoas, são circunstâncias muito conhecidas, ela pode ser muito protocolada, né? É possível, eu diria que o número de variáveis é mais limitado que na área de saúde. Na área de saúde, na verdade, todos têm que estar engajados nesse processo, desde o médico até a pessoa
que faça as tarefas mais simples do ponto de vista operacional, né? Então, acho que a construção de uma cultura de segurança é mais complexa numa instituição de saúde do que uma empresa de petróleo, né? E devo dizer com alguma alegria que semana passada esteve aqui um grupo da Shell e da Petrobras para aprender como é que o Einstein administra a segurança nas suas operações. E que fomos convidados a participar do evento deles, né? Sim, pelo menos a gente agora senta na mesa, né, com essas organizações para discutir esses temas tão importantes, né? Você sabe que em vários momentos, Henrique, nós tivemos dilemas pelo fato de ter um principal executivo que não era um médico na sua origem. E nós superamos todos eles, com diálogo, com presença permanente, proximidade, da maneira como nós sabemos tradicionalmente construir as coisas aqui dentro. Para você é um mundo novo, porque cada médico é uma cultura e as práticas, a uniformização, a criação de protocolos. O que você, Henrique, aprendeu com os médicos? Cláudio, eu gostaria de dizer que sim, ao médico o que é dos médicos, né? Então, nós gestores temos uma responsabilidade de não invadir as áreas dos médicos, particularmente quando estamos falando de boas práticas, né? Eu acho que a gestão pode ter considerações no momento em que as boas práticas não existam numa organização, né? E tem um dever de agir e de garantir esse ambiente, né? Eu aprendi com os médicos, por exemplo, dentro do Einstein, a proximidade que eles têm das atividades, né? Quem senta hoje nos órgãos de governança do Einstein sabe mais das operações do que eu. Eu tenho que escutá-los, né? Porque eles estão visitando pacientes, estão vendo como é que o sistema funciona, né? Então, esse respeito à visão do outro, a escuta ativa, é fundamental para a gestão, né? Aprendi que não tem nada de simples na medicina, né? Se você quiser analisar com profundidade, você tem que dedicar tempo e atenção aos assuntos da medicina, né? A formação de um profissional de medicina é longa, não é? São 6 anos de curso inicial, depois mais 3 ou 4 residência e mais mestrado. E quando o médico, na verdade, acaba formado e com prática, ele tem 15 anos de vivência, né? E acho que a gente tem que respeitar esse conhecimento acumulado, né? Acho que nós temos que fazer as perguntas óbvias, né? E ter a certeza de que não deixamos de ser diligente em algum aspecto, porque a gestão também tem responsabilidade por tudo que acontece dentro dessa organização. Mas, dito isso, eu acho que eu insisto que aos médicos, que é dos médicos, né? Quem se relaciona com os médicos, na verdade, não é, são os médicos, você sabe. Você, o Sidney, o Eliezer, o Miguel, né? É onde o diálogo acontece, na verdade, na sua verdadeira extensão, né? Eu procuro estar perto, provocar e não atrapalhar, né? São praticamente 20 anos de convívio, né? E nós tivemos muitos desafios. Poder enumerá-los em vários capítulos dentro desse livro, né? E podemos falar do SUS, os hospitais públicos, programa de transplantes, podemos falar das obras, do crescimento, expansão, faculdade, a graduação de medicina. Graduação de medicina, né? Qual você me diria que foi o maior dos desafios para você? E eu queria te fazer uma pergunta assim muito pontual, posto que temos tanta amizade, né? Em algum momento você pensou em desistir? Tá bom. Não, Cláudio, nunca pensei em desistir. Eu acho que o desafio do Einstein, provavelmente não existem muitos desafios similares, né? No Brasil ou no mundo, né? E é um prazer poder participar dessa construção, né? E me dá muita felicidade e muito orgulho isso. Então, zero de desistir. Eu acho que a construção que eu acho a mais interessante, e no certo sentido bonita do Einstein, é que a gente não saiu com um plano antecipado do que a gente ia construir, né? Eu acho isso, não é uma posição lógica do ponto de vista das grandes organizações. Elas adoram planejar os quinquênios, as décadas, né? E longos prazos, né? E nós fomos, na verdade, montando plataformas, né? Então, montamos uma plataforma na área pública, né? E essa plataforma não era uma plataforma de rentabilidade, era uma plataforma de propósito, né? E esse propósito gerou sinergias com o resto da organização. Depois nós desenvolvemos
área de ensino, né? Que ela era pequena, né? Você lembra disso? Você salvou a faculdade de medicina, de enfermagem lá atrás, tinha uma escola técnica, né? Expandiu agora para uma parte que tem 22 mil alunos, né? E isso tem tudo a ver com assistência, não é nada disso. É que a qualidade do que o Einstein faz exige um processo de capacitação permanente, né? E esse processo de capacitação pode ser voltado para fora, né? Então, essa sinergia, né, entre o para dentro e o para fora foi muito interessante, né? A área de pesquisa, né, quando Einstein se lembra disso, era algo bem modesto, né? E que a gente conseguiu efetivamente criar uma das organizações importantes do ponto de vista de pesquisa, inclusive pesquisa clínica no Brasil, né? E, finalmente, na área de inovação, em que eu acho que nós fizemos muita coisa que outras organizações estão começando agora a fazer, né? Entendemos o valor disso e todas as dificuldades dessa caminhada que você deve lembrar, né? Que a gente discutia se podia colocar recurso ou não podia colocar recurso, como é que colocava o recurso, né? Como é que podia uma instituição sem fins lucrativos estar numa área como essa em que os riscos são maiores, né? Então a gente sempre teve essa angústia, né, de respeitar o que a gente é, mas ao mesmo tempo não deixar de explorar as coisas que são, né? Então, assim, eu acho que tem marcos. Tem o marco do Vila Santa Catarina, tomar a decisão de fazer aquele hospital. O marco do curso de medicina, que foi outro debate aqui dentro, né? O marco do Centro de Ensino e Pesquisa, né? Tem vários marcos que eu acho que são bonitos, mas eu gosto mais da história toda, né? Da construção de várias plataformas que se juntam e se sinergizam e que nos colocam numa posição diferente das outras organizações, né? Você sabe que algo que muito nos orgulha, até por traduzir um valor dessa instituição, que é o destacar a justiça social, foi quando nós demos aí um passo muito, muito representativo da nossa história, que foi a incursão dentro do Sistema Único de Saúde. Me lembro dos programas de transplante, de certa forma, os hospitais públicos, mas muita coisa que foi feita aqui dentro. Eu confesso a você que, por mais aspiracional que isso fosse, não seria possível se não tivesse uma maturidade na operação, para que a gente pudesse manter isso dentro dos princípios de qualidade, de sustentabilidade. Como foi para você a incursão do SUS aqui dentro e como você enxerga isso sob o ponto de vista de realização como homem e como cidadão brasileiro? Cláudio, eu acho que o SUS nos dá uma grande alegria de que a gente está realizando algo pela sociedade brasileira, né? Eu acho que não é simplesmente o atendimento das pessoas do SUS, né? Com a vontade com que a gente faz e principalmente com o objetivo de sinergizar, não é ficar restrito às nossas unidades, mas é de espalhar essas práticas para o Sistema Único de Saúde, né? Então, dentro do PROAD, né, nós temos todo ano cerca de 40 projetos que estão ligados à transferência essencialmente do que são práticas nossas ou de práticas que desenvolvemos nesse contexto para o Sistema Único de Saúde, né? Então, acho que essa sinergia é, sim, profunda, né? Mas ela tem dois lados. Uma, a gente aproveita porque cresce do ponto de vista de conhecimento, mas mais do que isso nos dá alegria porque nos permite atender populações vulneráveis que frequentemente não teriam outras formas de serem tratadas, né? Então, assim, eu acho que o Einstein hoje não seria o Einstein se não tivesse essa forte presença no SUS. Concordo plenamente. Mas é um centro de excelência, a gente vê os prêmios, a gente vê os reconhecimentos, são aspectos que a gente quer fazer cada vez melhor. O que o Einstein tem de diferente, Henrique, em relação às outras organizações, para ter tanta excelência? Eu sei, eu tenho uma frase que eu gosto de resumir essa questão da excelência, que diz que se vale a pena ser feito, tem que ser bem feito, né? E a gente procura fazer bem feito, né? E o bem feito nunca está acabado, né? Porque sempre tem uma forma melhor de fazer as coisas, né? Então, eu acho que isso é uma marca da nossa cultura, né? Aliás, reconhecida no trabalho que fizemos recentemente, né? E que acaba influenciando tudo que a gente faz, né? A pergunta é sempre, dá para fazer melhor? Por exemplo, hoje nós discutimos que os padrões que a gente tem na área privada tem que levar para a área pública. E isto não é pouco, Cláudio, porque aqui existem mais recursos, certamente, do que na área pública, né? Como é que eu faço, de um ponto de vista de equidade, eu consigo assegurar na área pública que eu estou tratando os pacientes de uma forma similar que eu trato aqui? E tem questões inúmeras nisso, né? Tem a questão dos recursos, dos medicamentos, dos insumos que a gente utiliza, dos ambientes em que a gente atua, que são bem diferentes, né? Mas que a gente continua persistindo de que é possível reduzir essas diferenças, né? E tornar mais equitativo o cuidado, né?
E eu acho que essa é beleza, né? Porque dizer que não tem recurso, qualquer um pode dizer, né? Dizer que mesmo com esse recurso é possível fazer melhor é uma outra postura, né? Uma postura quase que filosófica, né? É da excelência. Eu posso fazer mais com menos, né? E essa é a construção permanente aqui dentro, né? Você citou na tua resposta, uma das anteriores, o fato de nós não termos planos, às vezes, de 5 anos, de 10 anos. É algo diferente, porque normalmente as grandes organizações, até por uma questão de governança, ou então a sua subordinação ao mercado de capitais, elas têm que ter uma certa linha estratégica mais de médio e longo prazo. Para nós as incertezas são muito claras, talvez até pelos aspectos da saúde, cenários regulatórios, talvez a própria insegurança jurídica. Como é para um gestor poder lidar com tanta incerteza e fazer as coisas bem feitas? Cláudio, eu acho que tem 2 dimensões, né? Uma é fazer o que você faz bem feito, né? Eu chamo isso da parte de inovação processual, né? Você também já falou muito sobre isso, né? É da gente, dentro dos recursos que a gente põe, conseguir fazer cada vez melhor, né? Eu dou, assim, um exemplo de que o nosso tempo hoje médio de permanência é 3,2 dias, né? Isso já foi em algum tempo do passado mais próximo de 5 do que 3,2, né? Tudo isso que a gente conseguiu fazer em termos de ganho de eficiência e de produtividade se traduz na capacidade de operar melhor, né? Porque a gente não tem desperdício dentro do sistema, né? Então, eu acho que esse é um exemplo clássico de como é que a gente pode utilizar recursos melhores, né? O outro é que o Einstein sempre se permitiu construir plataformas sem que a gente tivesse necessariamente um plano, uma visão da rentabilidade que essas plataformas iriam gerar. Eu vou dar um exemplo que você conhece bem, que é a telemedicina, que é algo que você está muito envolvido e engajado, né? A telemedicina começou aqui em 2011, né? A certa altura, a gente decidiu que ia fazer a telemedicina privada, né? Você deve se lembrar das primeiras discussões, né? Em que a gente decidiu que ia fazer as consultas a cerca de R$400 cada uma, né? E a gente conseguiu naquele mês 5 consultas, né? E a gente já gastava muito dinheiro nessa plataforma, né? Um múltiplo de várias vezes essas 5 consultas, né? E na etapa seguinte a gente veio dizer o seguinte: olha, não, vai custar R$3 por mês e o número de consultas vai ser ilimitado. Você lembra como foi aquela discussão, né? De como é que, né, um lugar como este, de um corpo clínico aberto e que, portanto, tem o direito de fixar as suas consultas, a gente iria fazer isso. E o fato é que a gente conseguiu fazer isso, né? E a gente levou esse projeto até 2020, colocando dinheiro no projeto. Eu sempre digo assim: no dia em que descobrindo quanto dinheiro a gente colocou nesse projeto, vão me demitir, né? Era uma preocupação real minha, não era uma questão, né? Porque a gente tinha disponibilidade 24/7, tinha pessoas e tinha uma infraestrutura, tinha tudo isso montado, e as linhas da Embratel, tudo isso era um custo razoável, né? Deu abril de 2020, com a pandemia, a gente pulou de 300 mil usuários para 2 milhões de usuários. Naquele momento, a conta virou totalmente, né? A conta foi outra, né? Tudo que tinha sido investido foi recuperado, e mais do que isso, aquele ativo que foi construído permitiu aos médicos continuarem praticando a sua medicina com os seus pacientes à distância, né? Então, assim, eu acho que numa organização normal, esse projeto já teria sido liquidado em algum momento. Alguém dizer: poxa, mas onde é que está o retorno, né? E a gente estava construindo um ativo importante. Hoje esse projeto está em mais de 300 cidades na Amazônia, né? Suportando e apoiando gente que não tem, chamando-se o AMES, né? Que é o especialidade, em que as especialidades atendem junto com as UBS locais e dão efetivamente condições que as pessoas, os ribeirinhos da Amazônia, as pessoas do interior do Mato Grosso ou de Goiás, possam ter acesso a especialistas de boa qualidade, né? Então, quanto é que vale isso, na verdade? Né? Essas coisas. Então, assim, eu acho que teve, em vários momentos, eu podia dizer no Big Data, a gente talvez ainda esteja nesse momento da gente colocar dinheiro numa coisa que a gente sabe que vai ter um futuro, né? Mas que a gente não está, assim, obcecado, porque a gente sabe que isto, no futuro, terá um valor e uma relevância, né? Mas que acho que uma organização voltada para os fins lucrativos tem que apresentar a cada trimestre, né, os seus resultados para o mercado, estas coisas seriam consideradas não prioritárias ou, quiçá, veleidades, né? Não é simples, né, para um executivo que tem que reportar assim, resultados de maneira
praticamente mensal, trimestral, enfim, pelo menos uma vez por ano, lidar com tantas mudanças, né? Quando nós começamos aqui a trabalhar juntos, nós tínhamos fundamentalmente um corpo hospitalar e alguma coisa de consultório. Nós ampliamos. Este modelo se transformou num sistema de saúde e hoje nós temos um ecossistema de saúde, com formação de capital humano. Capital humano que nós nos orgulhávamos de fornecer para a sociedade brasileira e ainda fazemos, hoje grande parte é absorvido aqui dentro também. Eu acho e quero voltar a um aspecto. Quando você entrou, você imaginou que a gente poderia ser capaz de construir algo dessa magnitude com um papel tão relevante? Não. Seria mentira se dissesse isso, né? Era uma plataforma extremamente reputada de um ponto de vista tecnológica e do ponto de vista de qualidade. Era conhecida, então, dentro do segmento hospitalar, já desfrutava da reputação. Eu digo assim, essa reputação eu já recebi desse jeito, né? Não fui eu que criei a reputação do Einstein, né? A reputação já era muito forte quando eu entrei nessa organização, né? Mas acho que o Einstein soube expandir as suas atividades para áreas correlatas, né? Com um grau de excelência que já tinha na atividade hospitalar, né? E para fazer isso, ela teve que absorver profissionais de outras áreas, teve que absorver profissionais de educação, profissionais de pesquisa, profissionais de inovação, né? E eu acho que essa reputação, né, e o fato de que o projeto era assim tão engajador, né, trouxe pessoas muito boas para o Einstein, né? E como você diz, uma parte importante do que a gente quer que fique conosco, né? Porque nós colocamos esforço, né, para conseguirmos efetivamente gerar esses recursos, né? Então, cada aluno que se forma na Faculdade de Medicina, eu faço questão de seguir onde é que ele está, porque eu quero que um dia ele volte para a gente. A mais difícil, talvez, das perguntas, né? E agora? Para onde vamos? Não, eu acho que, num certo sentido, nós somos presos ao legado, né? Nós recebemos alguma coisa, né? E a gente sabe que terá que transformá-la para o futuro, né? Eu consigo enxergar que na área assistencial, seja na pública ou na privada, a gente continuará, apesar da gente conhecer as incertezas atuais do mercado, as dificuldades, né? A gente continuará fazendo o que a gente faz de um jeito ou de outro, né? E eu acho que a área de ensino do Einstein tem um enorme potencial pela frente, né? Que a gente tem que ser capaz de desenvolver, né? Como você sabe, Cláudio, nós não fazemos aquisições, né? Assim, todas as outras grandes organizações do país, na área de saúde ou na área de ensino, cresceram, né, através de fusões e aquisições, né? Nosso crescimento é puramente orgânico, não tem outro jeito, né? E acho que a gente cresce numa taxa razoável, né? A gente fez as contas recentemente, tá, em torno de 14% ao ano, uma inflação de 5%, você está vendo que cresce razoavelmente. E a gente cresce com rentabilidade, sem nenhuma rentabilidade exagerada, o necessário para a gente manter esse movimento de crescimento. Assim, acho que nós estamos muito equilibrados nesse sentido, né? Eu acho que para frente, uma das áreas que eu chamo o Deep Tech. Eu acho que o Brasil perdeu a sintonia com os países mais desenvolvidos com respeito ao avanço tecnológico. Nós não temos densidade tecnológica, as conexões entre a academia e a indústria estão enfraquecidas, né? E eu acho que o Einstein tem a possibilidade de ter um papel importante, né? Assim como existe a Embrapa, como existe o complexo ITA-Embraer, como existe o SEMPES, tem uns lugares de excelência no Brasil. Eu acho que a gente pode ser parte de um conceito desses, que a gente pode, na verdade, colocar o Brasil desenvolvendo a tecnologia mais profunda que está ligada às suas competências. O Brasil tem uma diversidade, né, de todos os pontos de vista, né, que não é comum aos outros países, né? Tem oportunidade na bioeconomia, tem oportunidade na diversidade populacional, que pode ser pesquisado, o entendimento das diferenças de diferentes populações, né? Eu acho que tem um mundo para nós encontrarmos o caminho para o Brasil e é diferente do que está sendo pensado por aí, né? Então é isso que eu vejo assim, de mais interessante para o desenvolvimento, o mais difícil e o mais interessante para o desenvolvimento. O resto eu acho que a gente vai continuar. Acho que na área pública, como você sabe, eu sou extremamente entusiasta, né? Nós hoje absorvemos esse ano 2 hospitais, que é o Ortopédico da Bahia e o Hugo de Goiânia. E posso dizer para você, Cláudio, que tem conversas com vários estados do Brasil que querem repetir isso. Quer dizer, nós estamos num ponto, porque é visível que quando o Einstein entra num sistema regional de saúde, ele gera múltiplos impactos, né? Você sabe que em Goiânia,
passou a ser feita o checklist cirúrgico no momento em que a gente entrou naquele estado, né? Quando a gente começou a praticar isso no hospital privado de Goiânia, no HMAP, essas práticas se estendem. Essas questões do safety huddles, e a gente tem um efeito positivo, porque as pessoas que trabalham no Einstein trabalham em outros lugares também, né? E começam a não aceitar as coisas como elas são, né? Então, eu sou assim, um entusiasta quanto ao futuro, acho que a gente vai ser muito do que a gente é hoje, mas uma parte nossa vai se transformar e vai ficar tecnologicamente mais avançada e alinhada com a liderança global. Henrique, eu acho que se eu agradecesse pelos ensinamentos e a nossa conversa de hoje, que foi absolutamente enriquecedor, eu seria muito econômico. Mas eu acho que aqui cabe a nós registrar e agradecer tudo que você fez, sobretudo pela amizade, que eu acho que nós construímos numa dupla e agora numa trinca, com o Sidney também, num momento que é importante ainda de amadurecimento. Mas, chegando perto do fim do episódio, eu quero passar para o nosso último quadro, com prontuário, residência e prognóstico, em 3 perguntas. Você está preparado? Já estou preparado. Então tá bom, vamos lá. A ideia é ser um bate-volta com respostas em 1 ou 2 frases. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, o prontuário. Qual é a sua primeira memória no Einstein? Cláudio, eu nunca morei em São Paulo. E o Einstein, para mim, era uma coisa distante. Eu ouvia falar do Einstein, mas eu não conseguia nem fisicamente, nem saber o que era, nem o que representava, né? E um dia, a empresa de consultoria em que eu trabalhava veio trabalhar aqui no Einstein, né? E eu entrei com a responsabilidade de desenhar a nova organização, né? Me encontrei com o Zé Henrique, né? Com o grupo lá, e com o então CEO, e tive a possibilidade de enxergar o Einstein da primeira vez, né? Para mim era um mundo muito estranho, porque eu nunca tinha... Aliás, eu nem gostava de hospital, devo confessar, não é? Algo me causava algum nervosismo entrar nesse ambiente, né? E eu comecei a vir aqui para ter essas conversas, né? E fui descobrindo as pessoas e fui me encantando com o assunto, porque eu comecei a ver a complexidade, que o projeto é um projeto grande e abrangente, e eu fui começando a entender que era muito mais complexo do que o mundo em que eu vinha, né? Então, assim, essa foi a minha impressão, quer dizer, de vir aqui para trabalhar, não no Einstein, mas com o Einstein, e ter descoberto um mundo muito maior e complexo do que eu imaginava, né? E do que era a minha experiência na época. Agora, residência. Que conselho você daria, Henrique, para um jovem no começo da carreira? Assim, eu acho que são 2 conselhos. Um é a persistência, né? A gente não faz carreira sem persistir, né? Ou a resiliência, a persistência ou a resiliência, saber que as coisas não vão levar tempo e esforço para maturarem. E o outro é ser flexível, né? Eu acho que o mundo nos oferecer oportunidades que raramente são exatamente aquilo que a gente está vendo, que a gente está querendo, né? E que a gente precisa ter abertura, né? Flexibilidade para entender o que poderá haver de potencial nessas coisas, né? Então eu diria para ele, flexibilidade e resiliência. Verdade. Atributos fundamentais. Tá. Finalmente, prognóstico. Como é que você imagina o Einstein aos 100 anos? Não, eu acho que o Einstein tem os elementos que vão construir o futuro dele hoje, né? Existe o famoso legado, as coisas que você construiu, Cláudio, a governança, a reputação, a excelência da operação, né? E se a gente souber fazer a sucessão de uma forma adequada, este legado não só persistirá, como florescerá, né? Então, essa questão das gerações futuras é importante para o nosso desenvolvimento. Eu acho que os valores e a visão estão lá, né? Eu admiro muito aquelas pessoas que se reuniram em 55, durante as noites, em alguma casa aqui, não sei onde era a casa, né, para discutir o projeto do Einstein, né? E quando você lê o projeto do Einstein, eu acho que os elementos essenciais estão ali dentro, né? Quando eles falam uma excelência comparável dos hospitais norte-americanos, eu imagino naquela altura devia ser um sonho, né, distante, né?
E eu acho que o que eles pensaram, o que eles imaginaram, está construído hoje, né? A gente sabe, das pessoas que utilizam o sistema de saúde americano, que a gente não perde em qualidade do que a gente faz com os grandes centros americanos. Não perde mesmo, né? E eu acho que em algumas coisas nós somos melhor, né? Na qualidade do cuidado e da proximidade das pessoas, né? E da forma como a gente cuida, né? Então, assim, eu acho que tem um enorme potencial. Se as pessoas souberem florescer e entenderem a missão e a visão, nós vamos chegar daqui a 100 anos num lugar que a gente não sabe exatamente qual é, mas talvez seja, na época futura, algo parecido com o de hoje, né? Não vai ser diferente do que a gente busca em termos de excelência, do foco no cuidado e da importância do conhecimento, né? Henrique Neves, maravilha. De novo, eu quero te agradecer hoje por essa conversa, por esse papo. Foi uma honra poder conversar com você, que há 20 anos contribui tanto para a construção do nosso hospital. Esse foi o 70 anos e contando. Eu sou Cláudio Lottenberg e a gente fica por aqui. No mês que vem, a gente se encontra de novo para mais um episódio cheio de histórias do Einstein. Até já. Mas eu ainda vou fazer um comentário. Eu tenho que agradecer a oportunidade que você me deu e o apoio ao longo desse período todo, né? Você sabe que o apoio e o seu apoio foi fundamental nesse processo. Isto não teria sido construído sem você. Henrique, é um prazer não ter você como CEO. É um prazer ter uma pessoa como você como um amigo. Obrigado a você por tudo.